Olá, você já ouviu falar sobre EQM, experiência de quase morte? Este tópico está muito em alta na atualidade, principalmente aqui no YouTube, quando o tema principal é espiritualidade. Se você desconhece desse assunto ou pouco sabe sobre ele, recomendo com muita veemência que conheça o canal do físico Carlos Mendes, canal chamado Afinal, o que somos nós? Um canal aqui do YouTube. Esse canal já existe e vem se desenvolvendo e crescendo consistentemente ao longo dos últimos 6 anos, pelo menos. Nesse canal, o Carlos vem entrevistando várias centenas de pessoas que passaram por esse tipo de evento, a EQM, e tem agregado imenso valor ao bojo de informações acerca da espiritualidade e da nossa natureza espiritual, enquanto seres humanos e mais, enquanto seres cósmicos e universais. Em cada narração, podemos aprender uma gama imensurável de situações e experiências, uma mais intrigante e inusitada que a outra, através das quais vamos tendo a mais precisa convicção que nada sabemos acerca do ser humano e de tudo aquilo que pensávamos conhecer sobre nossa origem e nossa destinação, enquanto espíritos ou consciências. Por esse motivo, não poderia deixar de recomendar esse canal, que para mim tem sido de extrema importância em minha vida e para o meu saber. Eu que sou extremamente ansioso pelo conhecimento. Basta acessar então o link desse canal na descrição desse vídeo, junto a outros links recomendados, que lá eu também deixarei. Inscreva-se nesse canal e se delicie com um universo de novas informações e perspectivas insuspeitáveis através de cada depoente. Eu mesmo, que já tive 3 EQMs, já remeti àquele canal um e-mail apontando minhas próprias experiências. E muito ensaiei e ansiei pudesse já ter sido lá entrevistado, a fim de que essas específicas narrações fossem já conhecidas, antes de replicá-las aqui neste canal. Como esperei poder, no mínimo, fazer coincidir ou aproximar as datas das publicações sobre essa mesma dissertação. Mas suponho que o Carlos já tenha, antes de mim, uma coletânea de outras entrevistas a serem priorizadas, lógico, e que tenham chegado antes do meu e-mail. Na realidade, apesar de já acompanhar aquele canal e suas entrevistas religiosamente, todos os vídeos, e desde o primeiro vídeo, há anos atrás, eu ainda, apesar de eu ser uma pessoa extremamente antenada em tudo que diz respeito à espiritualidade e misticismo, espiritualismo e misticismo, basta me conhecer um pouco mais através do meu primeiro vídeo deste canal, publicado há semanas atrás, cujo link também deixarei na descrição desse vídeo, como referência. Eu muito me demorei a enquadrar as minhas 3 experiências como experiências de quase morte, experiências essas que passarei a narrar a partir deste vídeo. E, ainda que após admitir terem sido EQMs, espanta-me como não tenha me apercebido antes desse tipo de evento e que ele tenha de fato ocorrido comigo. Enfim, quer conhecer essas minhas 3 experiências e ao final, quem sabe, poder se identificar ou identificar alguém próximo a você que se encaixe aos meus casos, podendo assim elucidar e servir de inspiração ou exemplo
com base nas minhas experiências. Estou certo de que logo você irá perceber a importância destes meus relatos pessoais e como eles se coadunam com a temática fundamental deste canal e do nosso projeto Alvorada da Paz. Vamos juntos? Então fique comigo até o final, observando que este vídeo é só a primeira parte dos meus 3 relatos a serem dispostos na sequência, ok? Meu caro irmão, minha cara irmã, foram 3 as minhas experiências de quase morte, EQMs. A primeira, a seguir, trata-se de uma experiência sem muitos detalhes, tanto que me demorei anos para identificá-la como uma EQM. Contudo, ao final do 3º relato, você perceberá qual a relevância dessa minha primeira EQM, relatada no contexto geral, e o porquê, de modo muito peculiar, ela ocorreu com essa minha primeira EQM, um primeiro fenômeno inusitado, denominado como imprint. Essa minha primeira EQM se deu em meados de 1975, aproximadamente aos meus 9 anos de idade. E antes de adentrar precisamente a EQM, deixa-me contextualizar um pouco, rapidamente, uma pincelada da minha vida até essa idade, até os meus quase 9 anos. Eu não tinha completado ainda meus 9 anos. Eu estava na minha 3ª série primária, e tudo começou a acontecer quando eu estava na escola. Eu era uma criança, até essa idade, eu era uma criança bem peralta, bem sapeca, extremamente dinâmica, ativa, curiosa. Notem que eu aprendi, quando eu entrei no meu pré-primário, que é o equivalente hoje ao 1º ano do ensino fundamental, que hoje é obrigatório na grade curricular, mas naquela época era opcional. Mas eu entrei no pré-primário, eu comecei pelo pré-primário, entre meus 4 e 5 anos, e antes de entrar eu já sabia a primeira operação básica, matemática, eu já sabia somar, unidades, dezenas e centenas, tá? Me lembro bem disso, porque na 3ª série, quando adentrou propriamente a matemática, aliás, primeiro, segundo, na 2ª série e na 3ª série primária, que é essa da onde ocorreu esse evento, eu era primeiro aluno em matemática. E também, quando eu entrei no meu pré-primário, eu já sabia ler, basicamente, e escrever algumas coisas. Então, eu sempre fui uma criança até meio precoce na seara da linguística e do conhecimento matemático. Muito bem. Quando então eu estava na 3ª série, até essa série, eu era o que nós considerávamos como CDF. Procura aí no Google, você vai achar o que significa essa sigla. Ela não é muito utilizada hoje, mas era muito utilizada na época, CDF. Eu era um CDF, ou seja, eu era o primeiro aluno da sala. Eu era um excelente aluno até então, tá? No contexto geral, vocês vão perceber por que eu estou narrando isso lá no final. Mas é muito importante, então, notar que eu era uma pessoa dedicada à escola, dedicada ao lar, um filho obediente, até relativamente obediente, mas eu era peralta, muito arteiro, também fazia coisas erradas, como qualquer criança, artes. Eu sou um entre 4 irmãos, né? Sou o 2º mais velho, mas eu já tinha o meu mais novo que me acompanhava, e 4 anos mais novo que eu, em que eu colocava ele em rascadas inúmeras, ou seja, eu era uma pessoa extremamente ativa e arteira, bastante arteira. Uma das minhas artes aconteceu justamente aí, que deu ensejo à minha primeira EQM. Eu estava na quadra de esportes, e atrás na quadra de esportes tem aquele tablado da cesta de basquete, eu me esqueci como chama,
aquele quadro desenhado onde tem a cesta, que é uma quadra multidisciplinar, onde tem futebol de salão, handball, basquetebol, né? Dá pra, uma quadra que até hoje já existe aí, uma quadra society, que é a quadra da escola. E eu estava o tablado da cesta de basquete, ela é bastante alta e o suporte dela era um poste vazado de cimento, de concreto, e ele tinha duplo assim, ele tinha várias divisões, a cada 2 metros ele tinha uma divisão. Então a gente subiu, as criançadas do meu turno, e aliás, uma observação, eu era bastante baixinho, eu era um dos mais baixinhos da minha turma. Eu tenho uma estatura mediana hoje, eu tenho 1,73, ou seja, eu não sou tão baixo assim, mas até meu começo de adolescência, o meu segundo estirão, eu sempre fui mais baixo da turma. Um dos meus apelidos era baixinho, né? Tatu, e assim vai. Eu tinha uma série de apelidos por causa da minha baixa estatura. Então era um dos mais baixos da criançada, dos meninos da minha turma. E eles começaram a brincar de subir no primeiro patamar, em que eles tinham alcance, e se jogar na trave do gol. Não tinha rede, uma trave vazada, a rede só era colocada quando tinha campeonato, da trave do gol, que fica embaixo, inclusive, desse tablado de basquete, como qualquer quadra society. E exatamente onde se colocam as redes, onde se amarram as redes nessa trave, tinha uns pinos voltados para o centro da quadra, né? Então, a partir daqui, encaixa-se a rede do gol, quando ela é colocada. Tava sem essa rede. Então, eles se jogavam lá na trave para se balançar. Se balançar, faziam... É uma diversão, fazia isso, e eles começaram a fazer isso, observando de fora. Eu percebi que a minha altura não suportaria eu pular. Eu era mais baixo que eles, eu fiquei com um receio. Mas eu fui desafiado, alguns coleguinhas, não, vamos. Depois do terceiro ciclo, que eles já estavam fazendo aquilo de se repetir, todos eles fazendo, indo, pulando, até desse patamar até lá tem uma certa distância. E eles tinham que se jogar para cima e encaixar lá. E eu, com medo, com muito receio, um pressentimento ruim, até que eu tomei coragem e fui. Na minha vez, eu saltei. Na hora de saltar, eu inclusive demorei bastante para me jogar. Eu me joguei. Quando eu saltei, encostei a mão, eu encostei num desses pinos e me machuquei, porque era o pino que encaixava a rede. E me machuquei. A trave era relativamente grossa. Além de eu ser baixo, eu tinha a mão curta. Eu também não sou uma pessoa de uma mão bastante alongada, relativamente, né, curto, para minha estatura, inclusive, e tal. Então, sempre tive a mão curta e eu não conseguia encaixar ela, pegá-la de assim. Então, o meu dedão ficou de assim. E peguei justamente nisso. Então, eu estava mal encaixado, peguei num dos pinos, senti aquela dor, e no impulso do corpo, eu consegui, inclusive, alcançar, no impulso do corpo, eu me lembro perfeitamente dessa cena, eu fui muito para cima, meu corpo foi muito para cima e soltei. E de lá de cima, praticamente na horizontal, de costas, eu mergulhei de cabeça no cimento lá embaixo. Para proteger, por uma questão de instinto, eu coloco uma das minhas mãos na frente, a outra assim, para poder proteger, para não bater o rosto. Algo que é instintivo e, inclusive, salutar, né? É um instinto recomendado, inclusive, que a gente sempre coloque a mão, porque se quebrar, você quebra, não bate a cabeça, que é a parte mais vital do corpo. Que batendo a cabeça pode acontecer, ter umas consequências bastante sérias. Muito bem, foi o que aconteceu. Eu sei que foi um Deus nos acuda e eu simplesmente quebrei meu braço. Lógico, eu percebi isso quando, mais tarde, muitas horas depois, eu consegui tirar a radiografia, mas eu dei muito trabalho para todo mundo que me socorreu lá, uma dor lacinante, uma dor infernal, insuportável,
de fato. Depois a radiografia constatou que eu havia quebrado em duas partes, justamente desse braço esquerdo, duas partes da cana do braço, né? Na verdade é antebraço, né? Braço é aqui. E o meu braço estava um S, estava literalmente um S. E aquilo me impressionava mais ainda, então além do desespero eu ouvir meu próprio braço daquele jeito, e outra, meu pai sempre trabalhou fora, e minha mãe era dona de casa. Até ela chegar lá, eram 2,5 km da minha casa até a escola, então até ela chegar lá, conseguir chegar lá, não tinha uma facilidade como você pega um Uber, minha mãe nunca dirigiu. Então até ela chegar na escola, me socorrer, até conseguir chamar meu pai, naquela época não existia celular, isso em 1975. E meu pai demorou muito para chegar. Quando meu pai chegou, umas 2 horas depois, ele conseguiu vir da rua, ser localizado, porque ele trabalhava, o tipo de trabalho dele, funcionário público, e ele trabalhava em escala de rua, visitando empresas. E não sei como ele conseguiu, eu sei que demorou, acho que umas 3 horas e pouco, para ele conseguir vir me pegar de carro e me levar então para um hospital. Eu sei que, chegando no hospital, para quem conhece a cidade de São Paulo e conhece lá, já ouviu falar do servidor público, Hospital do Servidor Público, que fica na região do Ibirapuera. Muito bem, eu sempre morei na Zona Sul e 2 ou 3 bairros de distância do meu bairro para o bairro do Ibirapuera. Então, não era muito longe de casa, mas ele foi para lá, para o Hospital do Servidor, e era serviço público. O serviço público, já naquela época, tinha os mesmos problemas que nós tínhamos hoje, não existia SUS, tinha que ser por um convênio, porque meu pai era funcionário público estadual, ele tinha que ser por um convênio com o funcionalismo público, então já foi uma burocracia muito grande ao chegar lá. Logicamente, por ser um hospital e o pronto-socorro, que hoje nós chamamos de PA, pronto atendimento, mas era PS, pronto-socorro na época, para ser atendido e conseguir fazer radiografia e entrar numa cirurgia para o braço, levei aproximadamente 12 horas. Pelo que eu ouço, eu me lembro do meu pai falar, foram quase 12 horas de espera, eu com aquela dor lacinante, chorando, e meu pai comigo me acompanhando, era só eu e meu pai. Como eu tinha outros 3 irmãos, minha mãe ficou com os meus irmãos em casa. Então era só eu e meu pai. Muito bem. E quando eu entrei então na mesa de cirurgia, já vou para o finalmente, depois de ter sofrido quase aí por mais de 15 horas, né, porque entre meu pai me pegar, pelos acontecimentos, foram de 15 a 16 horas de espera até o começo da cirurgia. Eu me lembro que o médico, ele foi muito atencioso comigo, mas eles proibiram meu pai de ficar lá no CTI ou no centro cirúrgico. Mas eu me lembro que meu pai tentou entrar, que meu pai estava muito preocupado comigo, muito preocupado mesmo, por eu ter sofrido o dia inteiro. Então meu pai praticamente sofreu comigo, né? A amargura, aquela angústia de ver uma criança e depois, por que ele demorou para ser tão atendido assim? Porque o pedido de encaminhamento do exame para logo em seguida ser reconhecido como um caso grave e ir para a mesa de cirurgia, fui amontoando e eles colocaram por último. Eu não sei, eu acredito que seja porque meu pai era muito casca grossa e pelo tratamento que ele fez com algum funcionário, ele para poder se vingar talvez tenha feito isso, não sei. Eu sei que para atrapalhar tudo, eu estava como o último, eles colocavam todos na frente e eu ia ficando sempre por último. Até que meu pai reclamou e ameaçou de chamar a polícia, eu me lembro bem disso daí. E quando ele então ia apelar, eles foram procurar e tinham encontrado a minha ficha, que é uma prancheta, embaixo de todas as outras, eram mais de 50 pranchetas nessa altura do campeonato. Tudo bem, fizeram exames, constatou que eu tinha realmente quebrado fratura exposta em 2 lugares, a cana do braço esquerdo, e eu entrei então para fazer a cirurgia. Seria uma cirurgia delicada e foi avisado meu pai que ia levar aí de 2 a 3 horas, até conseguir recolocar meu braço. Na época os recursos tecnológicos não eram tão avançados quanto hoje. E então é a turma de ortopedia, né?
cirurgia ortopédica e para uma criança de 9 anos. Eu me lembro que então ele falou comigo, ele foi muito atencioso, o médico que iria me operar, ou então um anestesista, não sei diferenciar se era o médico que me operou ou se era o anestesista, eu sei que devia ser o anestesista, porque foi o que me aplicou a injeção. Que ele falou, olha, você vai dormir. E eu me lembro de ter tido uma discussão com meu pai, que meu pai quis saber que tipo de anestesia que eu ia aplicar. E eles disseram o seguinte, no caso dele tem que ser a geral. Então tinha RAC na época, não existia peridural, era RAC e a geral. Se eu não me engano, eram 2 tipos de anestesia. E meu pai ficou ainda mais preocupado, mais tenso, por ser uma cirurgia, por ser um caso tão delicado que demandasse uma anestesia geral. E ele falou, eu me lembro que o médico falou assim para mim, que eu estava ouvindo toda aquela bagunça, e ele tentando tirar meu pai de lá, e ele falou assim, não se preocupa com seu pai, agora deixa comigo, agora eu que tomo conta de você. Foram essas palavras do médico. E ele falou assim, conta, você sabe contar? Sei. Sabe contar de 10 para trás? 10, 9, vai contando. Começa com 10. Bom, eu me lembro que ele foi dando a injeção, eu disse, então conta comigo, 10, 9, eu só me lembro de ter ido até o 8. E nem sei se eu pronunciei 8 com ele. Eu me lembro que imediatamente eu estava completamente em um outro lugar. Um outro lugar. Eu estava caminhando de mão dada com um homem jovem. É um homem, só que jovem. Mais jovem do que na idade do meu pai. Muito atencioso, muito amoroso. Eu nunca tinha sentido um amor tão grande, assim, uma afabilidade, um acolhimento. Eu estava num lugar delicioso, eu estava de frente para um parque de diversão. Um parque enorme. Olha, na época, a minha maior diversão, o meu maior prazer era ir em parque, a gente chamava de parcão. É aqueles parques enormes de diversão. Foi bem antes, muitos anos antes de surgir o Play Center, que foi o primeiro grande parque de diversão extremamente popular no país, no Brasil. Né? Mas desse nível de parque, né, tinha montanha-russa, tinha inúmeros brinquedos, e é esse tipo de parque que eu estava, mas com tecnologias extremamente avançadas para a época. As de hoje não se comparam àquelas que eu estava testemunhando lá. Tinha alguns brinquedos em que você praticamente se sentia como se você estivesse voando mesmo, num aviãozinho. Olha, uma coisa impressionante. Não tem muito que eu vou descrever a partir de aqui, mas eu me lembro de eu ter sido extremamente bem acolhido por esse... E a gente se divertiu em vários brinquedos e passamos, eu me senti numa sensação de ter passado aí pelo menos 1 ou 2 horas. Porém, eu não me lembro, não me recordo, para poder trazer a minha memória, mas nada além disso. Durante aquela brincadeira do parque, lá eu estava e a partir daí eu me lembro da cena de eu voltando da anestesia. Bom, uma cirurgia que era para ter levado 2 a 3 horas, levou para, me parece, 6 horas e meia, quase 7 horas. Ou seja, houve um agravamento. O meu pai tentou de todas as formas, que depois eu fiquei sabendo, de querer saber o que aconteceu comigo para eles terem levado tanto tempo. Qual tipo de complicação? Eles disseram que houve uma complicação local, ortopédica, mas não uma complicação por causa da anestesia. Por isso que eu demorei muitos anos, eu estou falando desses últimos anos, em que eu me aprofundei na questão da EQM, para saber que eu tinha tido realmente uma EQM. Ou seja, eu tenho convicção plena de que eu quase morri. Ou seja, eu estive a um passo do desencarne. Um passo. Eu estava na decisão entre a vida e o desencarne. A vida física e o desencarne. Ok? A vida e a morte. Daí a experiência, por isso chamada experiência de quase morte. Bom, essa foi a minha primeira EQM, essa foi a minha primeira experiência, e a relevância dela a gente vai saber no final. Ok? A par de tudo, senhores, que me ocorreu, eu tive o meu primeiro imprint.
E depois eu vou discorrer sobre o que é imprint, a teoria, o conceito, a conceituação sobre isso. Mas essa é a relevância. Porque senão era apenas um evento e poderia ser passado como um evento crítico, tá? Delicado, em que eu corri o risco de vida, mas como todo mundo que vai fazer uma anestesia corre o risco de vida, então não difere muito dos outros. Mas eu me lembro de estar fora do corpo. Essa foi uma questão inusitada e para mim é extremamente real, de tal forma que eu hoje, com 59 anos, ou seja, 50 anos depois, e eu me lembro perfeitamente de todas as cenas que eu passei, até perder a consciência ou voltar para o corpo, me lembrar de voltar para o corpo. Então, mas eu me lembro dos brinquedos em que eu brinquei. Eu me lembrava, durante alguns anos, eu me lembrei do nome da pessoa que me passou o nome dele, e que me deu a mão, me acolheu como se fosse um pai, com o maior carinho do mundo, um amor assim, meu, inigualável, inigualável. Um rosto angelical, mas é um rapaz jovem, dos seus 28 anos, no máximo, 25 a 28 anos no máximo, mas extremamente gentil, adorável, amoroso, me deu doces, eu me lembro de tudo isso. Porque eu não deixei de ser criança mesmo, fora do meu corpo. Ok? Agora, eu vou rumando então para a minha segunda EQM. Eu peço permissão para dar continuidade então no nosso próximo vídeo. Se você me acompanhou até aqui, o meu muito obrigado. Se você está gostando do relato, se você está gostando do nosso projeto, dos nossos vídeos, peço que você curta, peço com veemência que você curta, que você compartilhe com o máximo de pessoas que você identifique que precisem desse tipo de conteúdo. Se inscreva no canal, ajude a impulsionar o nosso canal, ele está no começo, eu sei, mas a impulsionar para que esses vídeos cheguem para mais e mais pessoas. Eles têm um objetivo. O objetivo desses vídeos é que as pessoas que se identificarem com eles possam encontrar um alento nesses períodos difíceis em que nós estamos passando. Não esquecendo que o nosso projeto é o Alvorada da Paz, é o projeto da transição planetária, e nós estamos em um período realmente bastante difícil na humanidade, e muitas pessoas estão precisando de um alento, e o objetivo desse canal é justamente isso, levar o alento, esperança, novas expectativas, e tal, ajudar a nos preparar todos, se nós tivermos mérito, para a permanência no nosso planeta e poder nos preparar para o que há de vir em seguida. Muito obrigado até aqui. Até o nosso próximo vídeo, onde eu continuarei, narrarei essa EQM. Então lembrem-se do ponto que nós paramos. E passaremos então à terceira EQM e ao pós-EQM, que é extremamente importante. Talvez então nós tenhamos 3 vídeos acerca desse assunto. Muito obrigado. O meu sincero e profundo namastê, paz profunda a todos.